Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal do Infomoney no YouTube. Eu sou Anderson Figo, sou editor do Infomoney e comigo está o Marcos Mortari, também editor de política do site. O Infomoney segue com a série de sabatinas com os assessores econômicos das 6 candidaturas à presidência da República mais bem posicionadas em pesquisa de intenção de votos realizada pelo IPEC entre os dias 9 e 11 de setembro. São eles Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil e Felipe Dávila, do Novo. Hoje conversaremos com Marco Sintra, que é coordenador do Programa Econômico de Soraya Tronic, do União Brasil, e ao longo dos próximos dias você também terá acesso aqui no YouTube e pelo próprio site do Infomoney às entrevistas com os assessores econômicos dos demais candidatos. A economista Helena Landau, assessora da campanha de Simone Tebet, Guilherme Melo, membro da comissão de redação do Programa de Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e Marina Helena Santos, coordenadora do Programa Econômico de Felipe Dávila, já foram entrevistados e os links estão aqui na descrição desse vídeo. Já a campanha do presidente Jair Bolsonaro foi a única que não aceitou o convite e não designou um representante para falar sobre o programa econômico do candidato. Todas as entrevistas são feitas por videoconferência. Será concedido um tempo de aproximadamente 40 minutos para cada economista. Marco Sintra, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, por reservar um espaço aí na sua agenda para conversar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Bom, então vou dar o start aqui no nosso cronômetro, no nosso tempo de 40 minutos, e aí eu queria já fazer a primeira pergunta, falando um pouco sobre liberalismo. Numa entrevista recente, a candidata Soraya Tronic, ela se definiu como uma liberal customizada à la brasileira. Aí eu queria perguntar para o senhor se o senhor poderia explicar o que isso significa, transportando isso para a leitura sobre as propostas de campanha para a economia da Soraya Tronic. Veja, então acho que isso me dá a oportunidade de começar essa conversa com vocês, tentando definir muito brevemente o que eu entendo por liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico é uma, digamos assim, uma filosofia, uma visão de mundo que coloca, em primeiro lugar, o indivíduo à frente da coletividade, o indivíduo à frente do Estado. E, sobretudo, preserva e acha que o indivíduo, tendo absoluta liberdade, ele é mais produtivo, ele é mais inovador, ele produz mais, enfim, a sociedade se organiza melhor do que sob um comando centralizado. Isso é ser liberal. O liberal não é digamos, um libertário, né? É diferente do libertário, que acha que não há necessidade de governo, parte quase que para uma visão anárquica da organização social, mas ele preserva muito e dá muito valor à liberdade do indivíduo, e isto se expressa através da liberdade e da igualdade de oportunidades. Então, isso é o que eu defino como um liberalismo moderno, um liberalismo que vê o papel do Estado, reconhece o papel do Estado nas suas atividades fundamentais, mas que coloca em primeiro lugar o indivíduo, a sua liberdade e a sua capacidade criativa na busca da sua própria felicidade, digamos assim. O que seria a customização desse liberalismo? É adaptar às circunstâncias brasileiras, é evidente. Nós somos um país completamente diferente, por exemplo, de um país europeu, né? Nós temos uma profunda desigualdade de renda, nós temos problemas sociais crônicos, nós herdamos uma organização socioeconômica, de certa forma, arcaica, e isso demora gerações para ser superado, e isso faz com que algumas necessidades num país como o Brasil sejam diferentes daquela que nós encontramos, por exemplo, no liberalismo norte-americano. Então, aqui a preocupação social é mais intensa, tanto que o nosso partido, aliás, União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL tem esse nome, Partido Social Liberal. É uma adaptação do liberalismo europeu ou norte-americano, no sentido europeu da palavra, às circunstâncias de um país em desenvolvimento.
segmento. É isso que ela quis dizer com o liberalismo customizado, ou a brasileira. Professor, eu queria começar aí essa nossa discussão colocando o teto de gastos, a questão do arcabouço fiscal na discussão, porque eu acho que é um tema bastante relevante e tem gerado muita preocupação. Primeiro, o teto de gastos ele foi criado num contexto de crescimento muito grande dos gastos públicos, foi uma regra para limitar essas despesas. Os críticos vão falar que boa parte dessa limitação se deu por conta de investimentos, mas, de fato, houve uma preocupação maior e, de alguma certa forma, também isso explicitou os conflitos orçamentários no país. De certo modo, para o ano que vem, existe uma preocupação muito grande de que as contas não vão conseguir fechar, não vai ser possível cumprir o teto de gastos com o volume de despesas que a gente já tem contratadas. A gente tem cerca de 120 bilhões de espaço de despesas discricionárias, sendo que só o Auxílio Brasil já consome metade disso praticamente. O auxílio de R$ 600, que boa parte dos candidatos, inclusive a Soraya Tronic, tem sinalizado que é necessário e que manteriam em um eventual governo, caso sejam eleitos. Muitos economistas dizem que, diante dessas circunstâncias, de todas as modificações pelas quais o teto de gastos passou ao longo dos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, seria necessário construir um novo arcabouço fiscal, porque o teto teria perdido um pouco a sua credibilidade. Eu primeiro pergunto se o senhor concorda com essa avaliação e o que poderia ser feito de construção de um novo arcabouço fiscal que fosse crível e fosse respeitado ao longo dos próximos anos. Uma boa pergunta. Em primeiro lugar, eu sou totalmente favorável a alguma limitação nos gastos do setor público. O teto de gastos foi instituído em 2016, se não me engano, o ano exato, e ele cumpriu o seu papel. Eu acho que, graças ao teto de gastos, nós não tivemos um descontrole fiscal muito maior, principalmente num momento como esse que nós passamos agora, que acabou com a pandemia. Foi um freio importante, funcionou e entregou aquilo que se propôs a fazer, ou seja, impor uma visão, uma filosofia, uma imagem de que disciplina fiscal é importante para qualquer país no mundo, inclusive para o Brasil. Então, sobre esse aspecto, eu acho que há sim necessidade de se manter o teto de gastos. A grande pergunta que se faz é a seguinte: por que ele não funcionou? Por uma razão muito simples, do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, porque a compressão das despesas obrigatórias e que estão muito ligadas a gastos de custeio, dentre eles salários e alguns outros custeios que já estão praticamente contratados, como você diz, eles não sofreram os cortes na mesma dimensão que os investimentos sofreram. Então, veja, a nossa sociedade, tendo um teto de gasto, ao invés de fazer, como se esperava com a filosofia do teto de gasto, uma escolha, uma priorização do que cortar para manter os gastos essenciais disponíveis à sociedade, não foi capaz de fazer isso. Não resistiu à pressão para manutenção dos gastos de custeio, funcionamento da máquina pública, e onde nós sabemos existe uma grande ineficiência, e contraiu todas as suas despesas de investimento. Então, eu acho importante que o teto de gasto seja alterado. O teto deve se aplicar fundamentalmente aos gastos de custeio, e o limite, se for aberto, e provavelmente terá que ser aberto num espaço muito pequeno, tem que ser aberto a nível dos gastos de investimento e não gastos de custeio. Então, na minha visão, o teto de gasto tem que ser aperfeiçoado. Não que ele, na sua concepção, tenha falhas, mas é que nós, brasileiros, não fomos capazes de priorizar o que é essencial. Quando se imaginava o teto de gasto, jamais se imaginaria que nós chegaríamos a investimentos do setor público de 1 ou 2% do PIB. Nunca chegamos a esse patamar tão irrisório, tão ridiculamente baixo. Mas veja, a sociedade optou por reduzir investimento ao invés de cortar alguns privilégios, ao invés de manter um teto de gastos muito rígido, mas ao mesmo tempo flexibilizar uma série de despesas, as emendas de relator, e orçamento secreto, custeio, reforma administrativa não funcionou, não avançou. Então, eu acho que nós precisamos recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Teto de gasto é fundamental. Sem isso, não teremos uma economia sadia, com consistência intertemporária, capaz de atrair grandes investimentos, nem internos e nem externos, como nós precisamos atrair. E temos todas as condições para ser o maior receptor de investimentos do mundo, ainda mais no momento em que nós estamos vivendo.
questão de energia limpa, evidentemente, a questão ambiental, a questão agrícola de alimentação de um mundo que está hoje cada vez mais problemático do ponto de vista de suprimentos essenciais, de modo que eu sou a favor do teto de gasto, pequenos ajustes e forçar os governos, inclusive o nosso, caso sejamos eleitos, que priorize, que escolha. Governar é escolher, por mais difícil que seja. Nós precisamos combater o populismo e aquele líder que não é capaz de resistir àquilo que se chama opinião pública. Eu acho que muitas vezes um líder, um estadista, tem sim que contrariar a opinião pública, contrariar os seus segmentos que provavelmente devem lhe dar uma boa parcela dos votos que ele recebe. Isso é necessário e nós não faremos. Nós não iremos de forma alguma ceder a essas tentações populistas e romper o teto de gasto a cada momento com uma justificativa plausível, sem dúvida alguma. Mas há outras coisas que poderiam sim ser cortadas, ser restritas ou restringidas e, consequentemente, manter o nível de investimentos que é essencial para o crescimento econômico brasileiro. Agora, professor, o senhor pontuou bem claramente aí, tem um problema evidente relacionado às despesas obrigatórias, que são as mais difíceis de se cortar. Como fazer esse caminho de se restringir as despesas obrigatórias? A reforma da Previdência foi um caminho nesse sentido, de fato, modificou aquela trajetória que preocupava muitos economistas, enfim, indicava um caminho insustentável, mas ainda assim não é suficiente, não foi suficiente para evitar que as despesas obrigatórias crescessem acima da inflação, né, que fez com que as discricionárias precisassem ser reduzidas para poder comportar essa questão da restrição do teto. Como cortar as obrigatórias? Aí é a liderança política, é aquilo que eu falei. Um estadista e um líder político, ele tem que ter uma visão construtiva do que é o relacionamento político, não pensando em reeleição, mas pensando numa boa gestão, numa boa administração, para deixar como legado à sociedade. A única resposta que eu posso lhe dar é o seguinte: um líder forte, convincente, preparado, instruído, devidamente ciente das suas responsabilidades e dos encargos que o cargo lhe entregou, teria condições sim de fazer o convencimento político da sociedade. Agora, uma liderança fraca, populista, que se pauta muito mais pelas manchetes de jornais do que pelo que efetivamente precisa ser feito, esse dificilmente vai ter condições de liderar a sociedade num caminho mais virtuoso. Então, o único caminho que existe para que consiga esse caminho virtuoso é uma boa liderança, que infelizmente eu não tenho visto nesse governo. Legal, Marcos. Deixa eu puxar um outro tema aqui para a nossa conversa, que também é um tema de bastante interesse nessa área econômica, que são as privatizações, né? Cada campanha tem alguma política relacionada a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que a campanha da Soraya Tronic vê o papel do setor público e do setor privado na economia, e principalmente também sobre as parcerias público-privadas, né? Como que elas podem auxiliar o governo, a gestão do governo, em quais áreas que esses projetos tendem a dar mais certo, ou tem espaço? Bom, começar em primeiro lugar, então, pelo final da sua pergunta, não é? Eu acho que as parcerias público-privadas estão na essência de qualquer crescimento de investimento que uma sociedade como a brasileira poderia almejar. Nós já temos uma carga tributária de 33% do PIB, não há como aumentar a carga tributária para financiar novos investimentos, portanto, nós vamos precisar, sim, apertar o cinto nos gastos públicos para ampliar o espaço dos investimentos, coisa que nós acabamos de discutir, mas, ao mesmo tempo e, sobretudo, buscar recursos no setor privado que estão aí disponíveis em grandes quantidades no mundo inteiro. O Brasil é um país que tem condições para atrair fortes investimentos, desde que tenhamos um mínimo de segurança jurídica, de regras compatíveis com a economia de mercado. Nós percebemos, por exemplo, que o Brasil não está sendo capaz de oferecer isso, e mesmo assim, ainda somos um dos maiores receptadores de investimentos externos diretos no mundo inteiro, né? Então, eu vejo aí uma possibilidade enorme de ampliar investimentos, trazendo capital privado. O resto do mundo hoje tem muita dificuldade de atrair pesados investimentos. O Brasil é uma economia
ocidental, é uma economia que não tem grandes conflitos regionais, raciais, religiosos. Temos uma riqueza de recursos naturais exatamente no momento em que eles se tornam muito necessários e são o ponto central da geopolítica mundial, que é meio ambiente, terra, produção de alimentos e energia limpa. Portanto, não há por que o Brasil não ser capaz de atrair investimentos privados em grandes volumes. O resto do mundo desenvolvido, o resto dos outros países em condições de renda média, não tem as mesmas características que o Brasil pode oferecer a investidores no mundo inteiro. Portanto, capital privado é fundamental. O papel das privatizações também, logicamente, ela digamos, um receptáculo de recursos que já foram acumulados em épocas passadas no Brasil, mas que estão sendo muito mal utilizados. Né? É verdade que esse governo, nós precisamos reconhecer, mudou um pouquinho a percepção que se tinha das empresas estatais. Quando eu vejo o atual governo dizer que os Correios estão dando lucro, nós precisamos reconhecer que um trabalho bom foi feito a nível das estatais. Empresas que antes eram totalmente deficitárias estão dando resultados positivos, e sob esse aspecto o governo fez um bom trabalho, mas não há por que continuar o governo fomentando essa atividade, sendo que o setor privado poderá ser trazido e ampliar e investir mais nessas atividades. Então eu sou a favor, sim, da privatização, uma privatização corajosa. Logicamente vem a pergunta, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, deve ou não ser privatizado? Esses são setores que eu acho que precisariam ser amplamente discutidos com a sociedade. Uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, eu a vejo não só como uma empresa tecnicamente capacitada, muito bem montada, funcionando, e ela tem um papel geopolítico importantíssimo num país como o Brasil, e no mundo, em realidade, né? Onde a questão dos combustíveis e a questão da energia é fundamental. Portanto, eu acho que há, sim, externalidades que fazem com que uma empresa como a Petrobras deva continuar sendo acompanhada e, quem sabe, até de propriedade do Estado. O que não pode acontecer é essa situação onde não se sabe se ela é privada ou se ela é pública. Em realidade, eram as duas coisas, uma empresa mista. A empresa mista obriga os seus gestores a buscar o lucro, o que significa uma política de preço de paridade internacional. Por outro lado, os interesses públicos, como, aliás, o mundo inteiro está fazendo, não é isso privilégio de ninguém, está tentando rebaixar o preço dos combustíveis em função das crises que nós estamos vivendo. É legítimo se fazer isso, não tem nada de antiliberal ou de antimercado em situações de emergência, haver uma intervenção do setor público para estabilizar determinados problemas que surgem. Agora, isso gera um problema insolúvel. Nós não sabemos, então, se a Petrobras deve ser administrada ou com uma atividade pública ou com uma atividade privada. Isto é um problema que precisa ser resolvido. Ela pode, sim, ser uma empresa privada, mas aí tem que ser inteiramente privado. E se o Estado quiser interferir, que o faça via subsídios, via fundos de estabilização, que ele tem condições de fazer, ou então mantê-la totalmente pública. Aí, sim, ela entra dentro de um outro regime de gestão. Agora, a forma como está, eu acho que ela só gera conflitos e contradições que estão sendo resolvidas de uma maneira muito transversal e muito inabilidosa, sobretudo. Professor, agora acho que um dos pontos mais comentados aí do programa de governo da candidata Soraya, uma bandeira sua já de muitos anos, né, a questão do Imposto Único Federal. A proposta consiste em reunir 11 impostos federais em um único imposto sobre transações, numa alíquota de 1,26, se eu não me engano, o senhor me corrige se estiver errado. Primeiro, eu queria entender por que esse é o melhor modelo tributário para o Brasil. Acho que é uma boa oportunidade para o senhor explicar um pouco os pontos e por que se chegou a essa ideia do novo imposto. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, se nós formos analisar o sistema tributário no Brasil, e não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, todos os setores estão hoje entrando numa era digital, numa era de modernização acelerada, se fala em indústria 4.0, o setor financeiro está totalmente digitalizado, enfim, nós estamos vivendo um mundo novo, mas o nosso sistema tributário ainda é o mesmo que foi criado em meados do século passado.
né? E nós não soubemos ou não pudemos adaptar o nosso sistema tributário a esse novo mundo, onde a materialidade deixa de existir com o mesmo papel que tinha no passado. Então, vejamos, o que é tido hoje quase que hegemonicamente como a oitava maravilha do mundo é que nós implantemos um IVA no Brasil e que criemos um imposto único. Eles também querem o imposto único. Só que o imposto único, não sobre uma base que eu proponho, que é a transação financeira, a movimentação financeira, mas sobre uma base do IVA. E essa base do IVA, como eu disse, é a base de uma sociedade industrial. É uma base onde a cadeia de produção é linear, onde você compra um insumo, agrega valor, passa para o próximo, agrega valor, passa para o próximo, agrega valor. Isso está desaparecendo no mundo moderno. Se você pega um celular como o iPad aqui, qual é a cadeia de produção que existe aqui? Quem sabe para comprar vidro e para comprar o metal da capinha que tem, o resto é tudo valor adicionado numa rede de produção, num network de produção, e não numa cadeia linear de produção, onde 90% do valor está sendo agregado no estágio final, que é a Apple. Ela sim é que dá valor a esse produto. 95% do valor está no último estágio de montagem desse produto. Então, qual é a cadeia de produção disso aqui? Mínima, não há cadeia de produção. Então, veja, nós estamos ainda tentando construir um modelo tributário calcado numa visão arcaica do mundo, uma visão de uma economia industrial de meados do século passado. E os impostos sobre valor agregado funcionaram muito bem, eu tenho que reconhecer, como ainda funcionam em alguns países, onde a economia ainda está passando por essa fase de transição. Então, a ideia do imposto único, primeiro, é adaptar o nosso sistema tributário a esse mundo, onde as coisas não andam mais por navio, por trem, onde as compras não se dão através de compra insumo, agrega valor, passa para o próximo na cadeia e assim por diante, mas onde a produção é feita através de ondas, através de bens imateriais, não é, como propriedade industrial, inovação e etc. E a melhor forma de se aplicar uma nova base tributária no mundo digital, eu identifiquei com uma movimentação financeira. Em realidade, a movimentação financeira é uma base tributária que agrega todas as bases tributárias existentes. Qual é a base tributária do IVA? É a compra e venda de mercadoria. Gera um pagamento, é tributado. Qual é a base tributária de um IPI? É venda e compra de um produto industrial. Qual é a base tributária da atividade comercial? Compra e venda. Todas as atividades econômicas tradicionais, riqueza, folha de salários, circulação de mercadorias e renda, as 4 bases convencionais, elas são incluídas na base tributária da movimentação financeira. Então, por que não usar a movimentação financeira como a base única, simples, automática, não declaratória, ela não exige nem uma nota fiscal, nenhuma declaração para ser recolhida. Portanto, essa é uma base tributária muito moderna. Qual é o inconveniente dela? Não existe base tributária perfeita, ela é cumulativa. A grande crítica que se faz é a cumulatividade. Agora, a cumulatividade depende da extensão da cadeia. E o mundo moderno está cada vez reduzindo, colapsando a cadeia de produção para uma rede de produção, onde essa coisa de se agregar valor em processos sequenciais deixa de existir, primeiro. Segundo, como é uma base tributária muito ampla, universal, ela assambarca toda a sociedade, ela pega o sonegador, ela pega a economia informal, ela pega o crime organizado, que hoje está pegando fatias importantes do nosso PIB, pega todos esses setores que eu estimo represente 30% do nosso PIB, 30% do nosso PIB não é alcançado pelo nosso sistema tributário convencional e estarão sendo trazidos para o universo tributário. Resultado, a base é muito mais ampla e a alíquota é muito baixa. Consequentemente, o efeito da cumulatividade é muito baixo. A crítica, ela normalmente é feita em termos teóricos, como se qualquer cumulatividade fosse ruim. E isso não é verdade. Uma cumulatividade com valor agregado
alto, e ao mesmo em cada estágio de produção, e ao mesmo tempo com uma alíquota baixa, introduz menos distorções econômicas do que um imposto sobre valor agregado com uma alíquota cavalar, que seria o caso da PEC 110, que vai ter uma alíquota aí de pelo menos 20%, 25%. E eu estou falando uma alíquota de 1,26%. Então, é por isso que eu defendo a ideia do imposto único como um imposto, em primeiro lugar, moderno. Segundo lugar, desburocratizado, simplicidade extrema, não declaratório e universal. E com isso, todos vão pagar. Eu fiz estimativas que eu coloco à disposição, está publicado, onde se eu computo, usando os dados do IBGE, a TRU do IBGE, a tabela de recursos e usos, para 126 setores brasileiros, todos eles terão decréscimos de preço, mesmo com a cumulatividade. Portanto, eu acho que é um sistema tributário que, se discutido racionalmente, tem méritos. Como qualquer sistema tem também problemas, é evidente. A desoneração da exportação, por exemplo, ela tem que ser feita mediante rebate fiscal, mediante reintegra, mas é possível de ser feito, né? Agora, o que nós precisamos é superar preconceitos, porque, e aí eu volto um pouquinho à minha experiência na Receita Federal. Isso estava sendo discutido, o ministro Paulo Guedes está convencido de que esta forma tributária tem que ser usada. Enquanto nós estávamos lá, seria para desoneração de folha de salários, não para implantar um imposto único, mas para desoneração da folha de salários, mas o presidente se impressiona muito mais com uma manchete de jornal dizendo que é a volta da CPMF do que uma conversa com seu secretário de Receita Federal para ele entender o que é a proposta que nós estávamos fazendo, que não tem nada a ver com CPMF. CPMF é a forma tributária é a mesma, a espécie tributária, mas a CPMF veio como um imposto a mais para aumentar a carga tributária brasileira, ao passo que, no caso, nós estávamos querendo substituir impostos perniciosos na economia brasileira por ele. Então, é uma coisa diferente, um ambiente diferente, e esta é a filosofia fundamental atrás do Imposto Único Federal. Professor, o senhor colocou algumas coisas de até como se chegou a esse número. Eu queria mais detalhes sobre como se chegou nessa alíquota de 1,26. Eu me lembro que na época que o senhor era secretário da Receita Federal, existia uma discussão de usar esse tributo para substituir a folha de pagamento. Isso, e aí exatamente. A alíquota era em torno de 0,8, seria muito próxima do que é hoje. Então, a minha pergunta nesse sentido de como se chegou a esse 1,26, considerando que até na discussão do IVA, que é uma substituição, uma modificação de sistema muito mais branda do que a sua, que é uma modificação de base de tributária, algo que muitos economistas dizem que vai mexer muito com o comportamento do próprio consumidor, ou seja, tem muita gente que teme que as pessoas passem a usar mais dinheiro vivo para tentar driblar esse tipo de imposto sobre transação, enfim. Como considerar todos esses fatores que são até difíceis de se prever, né, que são questões comportamentais do consumidor que a gente ainda vai ter que aguardar para saber exatamente como se chegou a essa alíquota de 1,26, levando em consideração esses pontos todos? A ideia do imposto único, ela tem como base a tributação sobre movimentação financeira. E há muita crítica com relação a esse tributo, que ele pode levar à monetização da economia, fuga do sistema bancário, verticalização do processo de produção. Há quem diga até que esse é um caso de um ex-ministro da Fazenda, que adora escrever contra a movimentação financeira, que nós poderíamos voltar a ter escambo, onde as pessoas vão começar a trocar mercadorias ao invés de fazer pagamento por causa de uma alíquota de 1,26%. Em primeiro lugar, se esquece de que hoje o ato de sonegação não dá um ganho de 1,26%. Só no IPI pode dar 20 ou 30, no ICMS dá mais 17, na PIS/COFINS dá mais 9,25. Então a alíquota é muito baixa. Então o primeiro argumento é o seguinte: esse é um tributo muito sólido porque a alíquota é baixa e ele não estimula a sonegação, e muito menos o uso da moeda manual. O uso da moeda manual é muito caro e está sendo hoje praticamente desaparecendo da economia. Não vai voltar por causa de 1,26%. Eu não vejo carros fortes
e nem aviões fortes transportando dinheiro para pagar suprimentos vindos da China, etc., para se evitar 1,26% de uma tributação interna. Segundo, o imposto funcionou durante 12 anos no Brasil e não levou a nenhuma dessas gravíssimas consequências que os teóricos dizem que poderia acontecer. É lógico que se a alíquota fosse 10, 20, 30%, isso provavelmente aconteceria, mas o fato da base ser muito ampla faz com que eu não tema esses fatos, como, aliás, os 12 anos de funcionamento no Brasil provaram que eles são totalmente irrealistas do ponto de vista dessas críticas. Então, eu vejo, sim, esse tributo como um tributo que precisa ser resgatado do ponto de vista da sua utilização. É lógico que o governo vai dando um passo de cada vez. A ideia era fazer uma alíquota mais baixa, simplesmente para substituir, para desonerar a folha de trabalho completa da economia inteira, os 20% patronal e também a contribuição do empregado, que vai de 7,5% a 14% os descontos do empregado para o INSS, por uma alíquota de 0,8% desse tributo. A ideia do Imposto Único Federal é diferente. Nós vamos além da mera substituição do INSS ou das contribuições previdenciárias. A ideia do Imposto Único é que, de toda a gama de tributos hoje existentes no governo federal, perdure apenas o imposto de renda. Pessoa física e jurídica vai continuar existindo. Por quê? Porque é um imposto através do qual nós poderemos garantir maior progressividade ao sistema. É um imposto que melhor se ajusta a isso. Essa é a razão pela qual nós estamos optando por preservar esse imposto. Os demais seriam eliminados, né? E ao fazer o cálculo da alíquota necessária para garantir a mesma arrecadação, chegamos a esse valor de 1,26% no débito e 1,26% no crédito. Em realidade, a tributação sobre o pagamento ela incide nas duas pontas de uma transação. Se a alíquota for, vamos supor, de 1%, quem faz um pagamento de 100 terá debitado na sua conta 101 e quem recebe 100 vai receber 99. Então, numa transação de 100, haveria um de cada lado. No caso, 1,26 de cada lado. Então, o cálculo foi feito para garantir neutralidade do ponto de vista de arrecadação. Nós eliminamos e desoneramos por completo a folha, o que eliminaria um dos impostos mais criminosos existentes no Brasil, que é a tributação do trabalho, seja a nível do empregador, seja a nível do empregado, num país com 50 milhões de subempregados, desempregados, desalentados, informais e tudo mais, é um crime que nós continuemos tributando tão pesadamente a geração de um posto de trabalho no Brasil. Acreditamos que isso vai aumentar muito a empregabilidade do país. Outra coisa muito importante, a forma como estamos propondo o Imposto Único Federal elimina também a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%, acima do imposto de renda pessoa jurídica propriamente dita, que é de 25%. Então, de imediato, essa alíquota de 1,26% não só substituirá todos os tributos existentes, arrecadatórios, né, tributos extrafiscais vão continuar existindo, importação, exportação, FGTS, isso não é propriamente um tributo, isso continuará existindo. Mas a contribuição sobre o lucro líquido que incide adicionalmente na alíquota do imposto de renda desapareceria também. Portanto, a alíquota efetiva de tributação de lucros cairia de imediato de 34% para 25%, o que aí sim permitiria, quem sabe, a tributação de dividendos com uma medida de aumento da progressividade tributária, mas da forma como está, eu acho difícil que isso seja realizado. Legal. Marcos, eu queria emendar outra pergunta. Na verdade, eu queria saber se foram pensados mecanismos de transição para a implementação desse imposto único e também de compensação, né? Porque a gente sabe que vai substituir alguns impostos, entre eles, por exemplo, a COFINS, que o dinheiro dela é repassado aí, é usado para financiar alguns outros setores importantes, setor da saúde, previdência, por exemplo. Então, se existe esse pensamento de compensação disso.
Não há compensação no sentido tributário, ou você está falando compensação no sentido de ajuste da arrecadação ao patamar existente? Porque a alíquota de 1,26% garante o mesmo patamar de arrecadação. Agora, a contribuição paga ou o tributo pago não é compensável com nenhum outro tributo, no sentido tributário. Portanto, é uma tributação finalística, uma tributação final. A estimativa é que a arrecadação seja a mesma. Todo o lado da despesa, o lado orçamentário, permanece exatamente como se encontra. Fundos de participação de estados e municípios continuarão recebendo as suas mesmas parcelas, e, em realidade, como esse novo tributo vai ser um imposto, vai até aumentar um pouco a transferência para fundos de participação de estados e municípios. Os fundos de desenvolvimento regional continuarão tendo as suas próprias transferências, e o compartilhamento principal do governo federal hoje ocorre no imposto de renda, que continua existindo. Portanto, não haverá nenhum impacto em termos de alocação de recursos, mas do ponto de vista orçamentário não há, neste primeiro momento, nenhuma alteração. Garantimos a mesma arrecadação, a mesma destinação de recursos, nós estamos alterando apenas a forma de arrecadação, de coleta dos recursos, mas não de dispêndio, não o lado da despesa. Professora, a campanha se vangloria um aspecto de não mexer no Pacto Federativo, né, como que seria um vespeiro, porque é uma proposta que mexe apenas com impostos federais. Mas no momento a gente vê muitas críticas ao sistema pela guerra fiscal, né, que é um dos grandes problemas do país. Se chegou a propor uma ideia de um imposto único que abarcasse também os impostos estaduais e municipais, mas a campanha optou por manter apenas nos federais. Ao mesmo tempo, eu já vi o senhor elogiando em algum aspecto o IVA da PEC 110, apenas no que diz respeito aos estados, né, por unificar, enfim, combater a guerra fiscal. Por que não se avança nesse assunto, já que ele é tão relevante e tão importante para a questão da competitividade e da disputa dos estados, considerando que, recentemente, 27 governadores aceitaram avançar um pouco com essa ideia, chegaram a um consenso, a um consenso mínimo sobre o assunto? Olha, é uma excelente pergunta, viu? Porque, em realidade, isso está no coração de todos os problemas que a gente está tendo ao longo dos últimos 30 anos para fazer reforma tributária. O grande problema é que a unificação de todos os tributos nos 3 níveis agride o Pacto Federativo. Isso não há o que discutir. Eu não estou dizendo que seja inconstitucional, mas a percepção de que isto agride as competências tributárias de governadores e de prefeitos é um fenômeno que vem inviabilizando a reforma tributária. Eu mesmo, quando comecei a falar de imposto único, falei no imposto único nacional, englobando os 3 níveis de governo. Eu fiz uma autocrítica. Eu acho que nós precisamos dar um primeiro passo. Por isso é que estamos propondo apenas o imposto único federal, para evitar este problema que é insolúvel. A questão do Pacto Federativo é muito séria, e o que nós estamos propondo é o seguinte: que façamos o imposto único apenas federal, e, como você mesmo disse, a PEC 45 e a PEC 110, que já foi amadurecida, por que não aplicá-la apenas a nível dos 27 estados, uniformizando e racionalizando um dos piores tributos que nós temos, que é o ICMS? Por que não utilizar este modelo apenas para os tributos do Estado? Por que querer incorporar também PIS/COFINS? E aí é o grande problema. Alguns governadores hoje estão, ou quase todos, ou se não todos, já concordaram com a PEC 110 a nível global, mas agora surgiram os prefeitos que estão se opondo a isso. Então, veja, de novo é o Pacto Federativo. Num determinado momento eram os governadores que se opunham, agora são os prefeitos que se opõem, quem sabe mais na frente os dois se oponham, enfim, é uma guerra insana. Portanto, nós temos que, um problema complexo, vamos resolver por partes. Vamos primeiro fazer a reforma tributária que o Brasil precisa nos 3 níveis, respeitando o Pacto Federativo. Com isso nós vamos ganhar tempo, vamos reduzir o debate, a discussão, vamos reduzir os atritos e, quem sabe, melhorar em cada um desses níveis os seus tributos. O Imposto Único Federal vai trazer muita racionalidade e simplificação para os tributos da União. Sem dúvida alguma, o ICMS,
utilizando-se da PEC 110, que já está madura e foi amplamente discutida, e aplicada aos 27 estados, já será um ganho fantástico para o país, e deixa o ISS com os prefeitos, porque está sendo bem administrado. A realidade é que esse é um tributo que mais cresce, vem sendo administrado com muita competência pelos prefeitos municipais de todos os grandes municípios do país. Portanto, eu acho que nós precisamos avançar na medida do possível. Caso contrário, nós vamos continuar durante mais 10, 20, 30 anos discutindo, querendo o ideal e não conseguindo nada. Portanto, essa é a forma como eu vejo o partilhamento desse problema e o encaminhamento na busca de soluções. Como que o programa de governo da Soraya Tronic pretende acomodar os gastos com programas sociais? A gente está vendo aí um aumento, principalmente, por exemplo, do Auxílio Brasil, né, em R$600, um patamar superior ao Bolsa Família que a gente tinha antes de trocar para Auxílio Brasil. Como que o governo, como que a equipe da Soraya Tronic pensa em acomodar esse gasto extra com programas sociais? Em primeiro lugar, o momento é grave. A questão social é muito profunda no Brasil e todos nós concordamos, todos os partidos, que nós precisamos, de alguma maneira, continuar com esses programas de atendimento às camadas populacionais menos favorecidas, e nós também. Agora, o grande problema é como é que nós vamos financiar. Só tem uma maneira: aumentar a carga tributária não tem sentido, aumentar o endividamento é indesejável sob todos os aspectos. Nós temos que priorizar, nós temos que cortar em outros setores, nós temos que fazer a reforma administrativa, temos que privatizar, temos que atrair capitais privados para liberar recursos de investimentos que poderão eventualmente ser canalizados para essas missões. Veja, governar é optar, é fazer seleção de prioridades. Agora, um governante que fala qualquer coisa que precisa fazer tem que aumentar a carga tributária porque não tem capacidade nem liderança para fazer os ajustes necessários internamente, aí é muito fácil governar. Por isso que a nossa carga tributária está em 35% do PIB praticamente, que é a carga tributária de país desenvolvido, com a qualidade péssima dos serviços oferecidos. Então, sim, temos que continuar com esses programas sociais, mas a obrigação de qualquer governo é se ajustar, se planejar, ter capacidade de liderança e ter capacidade de diálogo para cortar desperdícios, aumentar a produtividade no setor público, que nós sabemos é lamentável no Brasil, e, consequentemente, gerar os recursos capazes de atender a essa demanda. Essa é a visão que nós temos, de que o governo tem que ter a responsabilidade de achar os recursos para os seus programas que sejam considerados os mais importantes, e não simplesmente jogar a conta em cima do contribuinte, ou aumentando dívida, fazendo as gerações futuras pagarem por esses programas, ou então simplesmente deixando a inflação correr solta e jogando o custo desses programas na própria sociedade. Professor, para fechar, eu queria perguntar qual que é o papel do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, da preservação dos nossos biomas no programa de governo Soraya Tronic, né? O que há de medidas concretas para reduzir o desmatamento, viabilizar a transição energética do país e aproveitar as potencialidades do país? Olha, também é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil tem condições hoje de fazer com que a questão ambiental seja um grande ativo brasileiro, e não um grande passivo brasileiro, que é como o mundo nos vê hoje. Isso é uma total incapacidade de gestão, uma incapacidade de analisar os fatos objetivamente e oferecer uma liderança adequada ao país. Esse é o maior ativo, que pode ser o grande canal de atração de investimentos enormes para o Brasil e ser o sustentáculo de um processo de crescimento virtuoso no país. Agora, a questão ambiental propriamente dita. O Brasil, eu tive a oportunidade, há pouco tempo atrás, sobrevoar boa parte do centro-oeste brasileiro. E é impressionante como o agronegócio brasileiro tem a mentalidade preservacionista extremamente desenvolvida. Eu voei o centro-oeste inteirinho, todas as propriedades sendo cultivadas, com as suas reservas florestais de 20% íntegras, todos os cursos d'água com matas ciliares. Enfim, o agronegócio organizado cumpre o seu papel preservacionista maravilhosamente bem. É diferente de quem voa, por exemplo, nos Estados Unidos, no centro-oeste americano, daqueles estados produtores, no Corn Belt, etc. A gente anda horas de avião, não vê uma árvore.
Não vê uma árvore, não vê um curso d'água com mata ciliar. Aqui no Brasil, não. Absolutamente tudo preservado. Portanto, a estrutura do nosso agronegócio organizada é maravilhosa. Agora vem o outro lado. Por que nós temos esse passivo ambiental gigantesco? Falta de autoridade do governo. Aí é a bandidagem que está tomando conta da Amazônia. As áreas que ainda estão para ser abertas e que ainda oferecem condições de exportação ilegal de madeira, mineração ilegal, invasão de terras indígenas, foram dominadas pelo crime organizado no Brasil. E o governo não está sendo capaz de controlar isso. Então, eu acho que digamos assim, a visão preservacionista já está enraizada na nossa sociedade. O que não está enraizado é o controle do setor público, a ilegalidade e a impunidade. Um momento que um governo tem autoridade para fazer isso, eu acho que nós vamos ter uma visão ambiental muito propícia, muito boa. Isso já está, como eu disse, enraizado na mentalidade do brasileiro. Hoje a mentalidade preservacionista do meio ambiente é muito desenvolvida. Eu acho que nós temos condições não só de cumprir o nosso papel de preservar as nossas terras, que 70% ainda estão no seu estado natural, né, e ao mesmo tempo atrair grandes investimentos, tornando isso num grande ativo e não num passivo. Então, a questão ambiental brasileira eu atribuo exclusivamente à irresponsabilidade do governo, que não cumpre o seu papel de coibir a ilegalidade, a bandidagem que está, de fato, existindo nas áreas, em algumas áreas do Brasil. Legal, professor Marcos Cintra, a gente chegou aqui no nosso tempo, eu queria agradecer sua participação, sua disponibilidade por vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado. Eu é que agradeço e foi um prazer muito grande. Maravilha, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal do InfoMoney se você ainda não for inscrito. Até a próxima.